Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês como é que a gente faz, né, o cálculo de demanda da Coelba. Lembrando que cada concessionária ela tem uma exigência para calcular a demanda. Nesse caso aqui eu vou estar ensinando somente o da Neoenergia Coelba, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é vir aqui na norma DISNOR 030. Aqui eu estou na revisão 06. Na verdade, a gente já tem até a revisão 07, mas para o que a gente vai fazer, não vai mudar, né? Nessa questão aqui, a revisão 07, que eu acabei de verificar que já tem uma atualização dela, certo? E para você calcular a demanda também, é importante você já ter também, já no seu projeto, o quadro de cargas. Obviamente não precisa ser exatamente esse modelo que eu tenho aqui, mas você tem que ter pelo menos a descrição dos circuitos e as suas respectivas potências em VA, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer? Lá na DISNO 030, deixa eu voltar aqui algumas páginas, ela tem é, a fórmula de como calcular a demanda. Nesse caso aqui, nós temos a demanda separada por parcelas. Então, vai da parcela A até a parcela I. É obrigatório usar todas? Não. A gente vai descobrir, como exemplo nesse nosso projeto aqui, quais parcelas vão se adequar, tá bom? Então, sem muita enrolação, né, eu tenho aqui, ó, a demanda, o D é a demanda total da instalação, né? Então vamos começar pela parcela A. A parcela A, ela é a demanda referente à iluminação e tomadas. Quais tomadas? Tomadas de uso geral, as tomadas que a gente calcula para o projeto, certo? Então, ela que a gente vai somar tudo para poder encontrar qual é o fator de demanda dela. Então, voltando aqui, nós temos o quê? É, iluminação, e aí eu já vou anotando aqui. Iluminação, ela vai ter 1360 VA. TUG, que é a tomada de uso geral, banheiro, vai ter 2700. Depois disso eu tenho TUG quartos, 800 e TUG sala corredores, 1000 VA, certo? Vai ser 1360, eu até coloquei errado, vou corrigir aqui, eu botei 1300, era para ser 1360 mais 2700 mais 800 mais 1000 dá 5000. Então aqui, ó, tabela 6. Ele diz o quê? Que a cada nível, a cada nível de carga, você vai ter um fator de demanda.
No nosso caso, a carga somada deu 5.860 VA. Ou eu posso botar ou 5,86 kVA vezes o FD. Então, minha parcela A vai ser quanto? Meu 5,86, ele está entre o 5 e o 6, certo? Então, o fator de demanda vai ser 0,45. Então, minha parcela A vai ser 5,86 vezes 0,45, que é igual a 2,64 aproximadamente, né? kVA. 2,64 kVA. Esse é o nosso. Depois disso, a gente tem o que aqui? Deixa eu voltar lá para cima. Pronto. Eu tenho aqui a parcela B, que é a demanda referente a chuveiros, torneiras, aquecedores de água de passagem e ferros elétricos. No nosso quadro aqui, deixa eu só já marcar o que foi que a gente fez. No nosso quadro aqui, nós temos algum desses itens. Chuveiro, bora lá olhar. Temos chuveiro, vou pintar de outra cor, que ele é 7.000 VA. Nós temos torneiras, aquecedores de água, de passagem, ferro elétrico? Aqui não. Aqui a gente não tem. Então, nossa parcela B vai ser só 7.000 VA. Então, certo? E aqui na tela, a gente tem o que? Ele manda olhar o fator de demanda na tabela 7. Então, tabela 7, ele diz o quê? Que agora não é mais pela potência, mas sim pelo número de aparelhos. Então, eu tenho quantos aparelhos aqui? Quantos chuveiros? Um. Então, se eu tenho um chuveiro, o meu fator de demanda vai ser 1. B, tá bom? Deixa eu voltar lá para cima. Nossa parcela C agora. Ela diz o quê? Demanda referente a aquecedor central ou de acumulação. Aqui, olhando no nosso quadro de cargas, nós temos aquecedor central ou de acumulação? Não temos. Então, essa demanda automaticamente, deixa eu anotar aqui, parcela C é igual a 0 kVA, certo? Parcela D, demanda de secadora de roupa, máquina de lavar roupas, lava-louças e forno micro-ondas. Aqui a gente tem um ponto interessante, que é o seguinte: eu tenho secadora de roupa aqui no meu projeto? Não tenho, certo? Máquina de lavar roupas também não, lava-louças também não, mas eu tenho forno de micro-ondas, que é a parcela D, certo? Então, o micro-ondas ele vai ter quanto de potência? 2.000 VA. Por que é que eu falei que é algo interessante? Antes de eu fazer a parcela D, só para eu explicar para vocês. Aqui ele manda olhar
o fator de demanda da tabela 9, certo? Tabela 9. Se a gente voltar lá, se a gente voltar lá, na parcela E, ele diz demanda referente a fornos e fogões elétricos. Por que que eu falei que é interessante? Porque essa tabela E, ela também utiliza a tabela 9. Qual é que é o problema? Eu tenho uma air fryer. A air fryer, ela é considerada um forno elétrico, né? Então, se você não se atentar a isso, você vai cometer um erro. Por quê? Lá na minha tabela 9, ele pede para a gente analisar de acordo com o número de aparelhos. Se eu considerar a parcela D, que é micro-ondas, eu vou ter um aparelho. Se eu considerar a parcela E, que é o forno elétrico, que é a air fryer, eu também vou ter um aparelho. Só que muita gente se confunde achando que por ser uma tabela só, eu vou unificar isso, ou seja, eu mudaria de 2 a 4 aparelhos. Mas isso afeta o fator de demanda e isso vai, com certeza, afetar também a carga final. Então é importante a gente analisar isso. Então, ó, na parcela D vai ser só o micro-ondas. Por que um? Porque lá na tabela 9, um aparelho, o meu fator de demanda é um, certo? E lá na parcela E, se a gente for lembrar aqui, a parcela E, ela é referente a fornos e fogões elétricos, que no nosso caso é a air fryer. E lá na tabela 9, um aparelho, o fator de demanda também é um. Conseguiu colocar o micro-ondas e a air fryer. O que é que ficou faltando aqui para a gente calcular a demanda? Os ar-condicionados. E eles estão aonde? Deixa eu voltar aqui para a tela. Parcela F, que é a demanda referente a condicionadores de ar. Que a gente vai usar o quê? Tabela 11. Mas essa tabela 11 é caso você não tenha a potência, ou melhor, os dados elétricos do equipamento. Como a gente já tem aqui, que a potência são 1400 VA cada um, então a gente já parte para a próxima tabela, que é a tabela 12. E aí nessa tabela 12, ele diz o quê? Número de aparelhos, no nosso caso nós temos dois aparelhos, e a gente tem uma diferença de comercial para residencial. Nesse caso aqui, nós estamos trabalhando com uma residência. Então, ele vai ser o quê?
Dois aparelhos, ele está de 1 a 10. E residencial, o fator de demanda vai ser 1, certo? Então, nós vamos calcular o quê? A parcela F. Terminou, né? Nosso quadro de cargas, que só faltava esses dois aparelhos. Mas para vocês entenderem, nossa parcela G, ela é a parcela referente a motores e máquinas de solda que não tem na casa, então o valor dela é zero, ou a gente acaba desconsiderando ele. A parcela H é a demanda referente a equipamentos especiais, também não tem nenhum, é zero. A parcela I é a parcela referente a bombas e hidromassagem, também não tem nenhum, é zerado. A parcela J é a referente à estação de recarga para veículos elétricos, também não tem nenhum. Então, terminou aqui, né? Que ela é de A a J. Então, importante. Aqui na tela, nós temos as tabelas, né? De dimensionamento de ramais, do padrão de entrada, melhor dizendo. E aqui, que é o nosso caso, a neoenergia Coelba, ela está dividida em duas etapas. Uma 220/127 e outra 380/220. No nosso caso, vai ser 220/127. Aqui a gente vai olhar, ó. Ela fala carga instalada em kW, demanda em kVA. Eu vou explicar para vocês o seguinte. A Coelba, ela mesma se contradiz, porque quando a gente tenta mandar os projetos, ela entende isso tudo aqui como uma coisa só. Vá por mim. Ah, professor, o senhor está ensinando errado? Bom, eu estou ensinando do jeito que ela cobra. E ela cobra dessa forma, certo? Infelizmente. Depois de muitos projetos meus reprovados, tentando entender o sistema, agora eu só faço do jeito que eles querem. Então, ó, no nosso caso, a nossa carga deu 16,44. Aí a gente olha.
Os M são monofásico, B bifásico e T trifásico. E aqui é a variação da carga, né? Então, a minha carga de 16,44 está dentro desse de 0 a 5? Não. Está dentro desse de 5,1 a 10? Também não. Deixa eu cortar aqui. Também não. Aí a gente já parte para o bifásico. Tá dentro de 0 a 11? Não. Tá dentro de 11,1 a 15? Também não. Aí vem o trifásico. Essa coluna aqui a gente ignora ela e parte para a do lado. Tá dentro de 0 a 19? Tá. Então, nosso padrão ele vai ser o trifásico T0, certo? E aqui, como é que a gente vai dimensionar os itens agora? Vocês vão fazer o seguinte: ramal de conexão aéreo, ele é pertencente a, ele é de obrigação da concessionária. Então, vocês não vão determinar nada disso. Ramal de entrada, aí depende, né? O ramal de entrada, ele é o que vem do ponto de conexão do poste até o seu medidor. Aí, no nosso caso, ele ainda é fornecido pela distribuidora. Quando chega no T2, é que você vai ter que deixar lá, que a gente chama de deixar em ponto de conexão ou ponto de espera. Mas no nosso caso é fornecimento da distribuidora e ele é embutido, né? A maioria das vezes. Depois vem o ramal de distribuição, que é o que liga o seu medidor até o seu quadro de distribuição. E no nosso caso, eu sempre digo para usar o XLPE, por quê? Porque aqui na norma, ela manda em algum lugar usar cabo de 1 kV. E a gente não encontra cabo de 1 kV PVC. A gente só encontra cabo de 1 kV XLPE. Então, ele vai ter três fases de 10 milímetros, o neutro 10 milímetros e proteção 10 milímetros, cobre XLPE. A caixa de medição lá do poste ela vai ser polifásica. O eletroduto que vai ligar o quadro, a caixa de distribuição lá em cima no ramal vai ser de 1,1 polegada. E o eletroduto do aterramento, que vai da caixa até a caixa de inspeção, vai ser de 3/4 de polegada. Então, basicamente é isso, né? Para dimensionar um padrão de entrada aí com cálculo de demanda na Neoenergia Coelba. Tá bom, pessoal? Bons estudos e até mais.